Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com Backup. O meu nome é Christian e hoje vamos falar sobre uma ferramenta alternativa ao IVNG chamada PNetLab. Portanto, peguem suas xícaras, ajustem seus equipamentos e apreciem cada gole dessa jornada. Antes de iniciarmos o assunto sobre a ferramenta, eu gostaria de salientar um ponto que eu tenho visto acontecer bastante com relação à virtualização. São dois pontos que a gente precisa se atentar, que estão disponíveis no Windows, tanto a parte de pacotes do Hyper-V, quanto uma tecnologia que tem de segurança de integridade da memória. É uma tecnologia que foi desenvolvida pela Microsoft a partir do Windows 10, que ela inibe que outros dispositivos se apropriem e controlem a memória. Ou seja, se o software de virtualização precisar interagir diretamente com o hardware, com a memória, ele não vai conseguir. E é por isso que ocorrem diversos erros. Eu vou mostrar aqui para vocês tanto a parte de desativação dos pacotes do Hyper-V, caso de vocês estejam ativos. Vocês podem ir até o painel de controle, programas e recursos. Ativar ou desativar recursos do Windows, aqui a gente vai ter a parte do Hyper-V. Ela tem que estar desativado. É recomendado que permaneça desativado, porque a ativação desses pacotes podem ocorrer que o Hyper-V ele passe a solicitar acesso a nível de hardware da virtualização e o outro software não consiga mais fazê-lo. Então é recomendado que você mantenha desativado esse recurso. Se o seu estiver ativado, você vai precisar desativar e reiniciar a máquina. O segundo ponto é aqui na parte de segurança, abrindo a central de segurança do dispositivo, temos aqui detalhes de isolamento de núcleo, integridade da memória. Isso aqui precisa estar desativado, pois se ele estiver ativado, ele vai inibir que o seu VMware ou qualquer outro virtualizador acesse a memória em nível de hardware e faça, por exemplo, uma virtualização aninhada. Vai impedir que você utilize aqui como uma recomendação da própria fabricante do software. Ela recomenda aqui em downloads que você faça o uso da tecnologia da Intel ou da AMD de virtualização. Na verdade, não é nem uma recomendação, é uma exigência, né? Se isso não tiver selecionado, a sua virtualização não vai acontecer a nível de hardware e você não vai conseguir rodar as VMs, os roteadores dentro do laboratório. Beleza? Então, vamos seguir o vídeo. Seguindo aqui com a parte de instalação, abrindo direto o site do fabricante da ferramenta, a gente pode vir até a aba de download. Ele vai ter aqui um passo a passo de como realizar o download, lembrando que o arquivo é em formato OVA, é um arquivo já com uma ISO pré-configurada, ele já vem instalado. Você carrega o arquivo, vai fazer os seus presettings ali, tanto de senha quanto de IP, e a máquina já vai estar funcional, ok? Na documentação aqui ele te dá um passo a passo, mas nós vamos ver isso no decorrer do vídeo, beleza? Ele nos disponibiliza aqui 3 links, é um download bem tranquilo de 2 GB. Eu não vou baixar porque eu já tenho, tá aqui na área de trabalho. PNet 4.2.10 é a versão, beleza? Eu vou utilizar o VMware Workstation, vamos abri-lo e carregar a imagem. Open a Virtual Machine, vamos carregar a versão 4.2. Ele pede para a gente dar um nome, eu vou dar um nome de lab mesmo. A gente pode mudar o diretório onde a máquina virtual vai ficar. Eu vou deixar no diretório padrão. E clicamos em importar. Vou dar um pause aqui no vídeo. Assim que terminar de importar, eu volto. O processo de carregamento da máquina foi finalizado. Assim que ele acaba, ele já vem diretamente para essa tela. Aqui a gente vai precisar editar a máquina para poder ativar a parte da virtualização de hardware, tecnologia do seu processador aí, seja AMD ou Intel. Eu não gosto de utilizar a parte de redes via NAT, então de praxe eu já desativo aqui um dos adaptadores de rede, né? A gente tem 2 aqui, ele vem por padrão 2.
e sempre inicia com apenas um. Então eu vou tirar aqui o NAT, vou deixar somente em bridge. Processador eu vou deixar aqui tecnologia Intel ativa. Vou deixar aqui as configurações padrões mesmo, 4 núcleos e 8 GB de RAM, tranquilo. Vou dar um OK. Agora eu já posso rodar a minha máquina. O sistema operacional vai startar. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Bem tranquila a instalação, porque ele já vem com tudo pronto. Então não tem muito segredo. Você consegue seguir da mesma forma no VirtualBox. Você consegue seguir da mesma forma no VMware, a parte de ESXi. Então não tem muito problema quanto a isso. A máquina já startou. Vamos dar aqui um Enter. O primeiro login, ele é root e a senha é pnet. Podemos ver aqui que no primeiro acesso ele já pede para a gente colocar uma nova senha do root. Eu vou colocar uma senha minha. Enter. Novamente a senha. Ok. Eu não tenho um DNS local, então eu vou seguir. Aqui eu quero usar um IP estático, beleza? Então, para selecionar, lembrando que a gente precisa usar barra de espaço. Setinha para baixo, estático, barra de espaço, ele selecionou o IP estático. Se você só colocar para baixo e der Enter, ele vai continuar em DHCP. Então, vamos aqui, estático, Enter. Vamos colocar o IP. O IP da minha rede aqui é faixa 192.168.0. Então, vamos lá, 192. Eu vou colocar o IP50. É 1/24. Então a máscara é 255.255.255.0. Gateway é o 1. DNS eu vou utilizar o do Google. E Cloudflare. Não tem um servidor NTP que eu gostaria de utilizá-lo. Vou seguir. Conexão direta, ok. Ele vai restartar a máquina com as configurações modificadas. Só aguardar mais um pouquinho. O sistema operacional vai subir. E pronto, temos aqui já a máquina com o PNet Lab funcionando no IP 192.168.0.50. Vamos testar aqui o primeiro acesso. Aqui, nós temos a opção de usar offline ou online. Como eu tenho conta, eu já vou partir para o modo online. Lembrando que também funciona no offline. Porém, aqueles laboratórios que existem já pré-montados, algumas coisas legais que eu vou mostrar para vocês, já estão disponíveis no online. Então vamos abrir aqui o modo online. Vocês podem fazer o registro aí sem nenhum problema, tranquilo, zero custo. Eu tenho aqui já minhas credenciais salvas. Você faz o CAPTCHA, método de login HTML, WK, ok? Ele dá um alerta aqui por causa das confirmações dos dados. E tá aqui, primeiro acesso realizado com sucesso. Essa é a principal interface da ferramenta. Vamos explorar aqui alguns pontos. Área principal, laboratórios que estão rodando, como a gente não configurou nada ainda, está vazio. Aqui a parte de conta. Sistema, a gente consegue verificar informações do sistema, as versões. Aqui ele vai falar que estamos na última versão, então não tem o que atualizar. Só que na verdade a última versão disponível na atualização aqui direto pela ferramenta.
Vou mostrar para vocês que tem uma atualização que inclusive corrige alguns bugs, mas a gente já chega nesse assunto. Na parte de download de labs, a gente vai achar aqui uma infinidade de laboratórios pré-prontos. Laboratórios ao qual você consegue praticar, você consegue exportá-lo. Isso aqui é muito útil, eu vou abordar isso de forma mais completa num próximo vídeo. Hoje o vídeo ele tem um foco mais introdutório, o primeiro contato com a ferramenta, e a gente ainda vai falar sobre o iShare 2, que é uma ferramenta de importação de imagens de roteador, que facilita você não precisar ficar indo buscar no site do fabricante manualmente, abrindo um FTP, importando essa imagem para dentro do servidor. Você consegue ter acesso a uma galeria que eles disponibilizam direto. Então, isso ajuda bastante, eu já mostro para vocês. E após isso, a gente vai fazer um primeiro acesso. Vamos configurar um FortiGate e um MikroTik e vamos realizar o primeiro acesso. Vocês vão ver que é bem fácil e vocês já podem ir brincando aí, testando o cenário de vocês, testando novos recursos, coisas que a gente não deve fazer num cenário real, né? Não causar um problema num cenário real. E a gente pode aprender muito aqui. Então, vamos ao próximo passo. O próximo passo seria falarmos sobre a parte de atualização. Seguindo a própria documentação aqui do PNet Lab, nós podemos ver que existe uma versão 5.3.11, ao qual ela não é disponibilizada de forma automática e que adiciona algumas funcionalidades e corrige diversos bugs, como por exemplo o bug da atualização do sistema operacional, que acontece com esse sistema operacional que vem, né, nessa imagem que a gente fez o download. Antes de atualizarmos para a versão mais nova, ocorre alguns bugs e algumas funcionalidades ficam sem funcionar corretamente. Então a gente vai, baseado nas informações da documentação, vamos realizar a atualização manualmente. Aqui ele disponibiliza o link para download, eu já baixei, está na área de trabalho. Ele pede para adicionarmos essa pasta que foi realizado o download dentro da pasta root do servidor. Então, para isso a gente vai utilizar um cliente FTP. Eu utilizo o FileZilla. Nós vamos conectar na máquina 192.168.0.50, usuário root. A senha é a que você configurou no início. Na porta 22. Beleza? Vamos confirmar a chave. E tá aqui. Estamos dentro do servidor. Vai ser dentro da pasta root, assim como ele pediu. Assim como tá aqui. Então vamos voltar lá. Vou pegar aqui o arquivo 5.3.11.zip. Vou fazer o upload dele para dentro da pasta root. Tá feito. Por enquanto eu não vou utilizar mais o FTP. Eu gosto de utilizar o PUT aqui para acesso SSH. A gente vai acessar a máquina no 0.50. Informação aqui da chave no primeiro acesso. Usuário. Senha. Belezinha, se nós dermos um ls aqui, a gente vai ver que o arquivo está dentro da pasta root. Então vamos seguir aqui os passos que ele pede. O primeiro passo é descompactação para dentro do upgrade. Não vou ficar explicando passo a passo, pois tá na documentação. Se você quiser saber um pouquinho mais, você consegue dar uma pesquisada. Ele vai descompactar. Vamos pegar aqui o comando que vai realizar a configuração do permissionamento para poder executar essa atualização. Abriu o programa errado. Beleza. Chmod. Vamos rodar o comando de upgrade. E aqui ele vai rodar a atualização do sistema.
Ela demora um pouquinho, eu vou pausar o vídeo enquanto isso e assim que tiver concluído eu volto. Voltando aqui com o processo de atualização concluído, beleza? Sem mais problemas, vamos continuar aqui. Após o processo de atualização, a gente vai para o processo de upload das imagens, né? Se a gente quer fazer um laboratório, a gente precisa das imagens, seja do roteador ou do sistema operacional, do switch. A gente precisa dessas imagens. E eu vou deixar para vocês aqui uma galeria de imagens que é pública e ela é administrada aqui por um pessoal do LabHub. Eu vou deixar também na descrição aqui. É o mesmo pessoal aqui que administra a ferramenta do iShare 2, que eu vou apresentar também para vocês. E aqui ele disponibiliza para a gente o acesso a diversas imagens de sistemas de roteadores, de switches, sistemas operacionais mais complexos, de forma gratuita, direto dentro do Drive. Até se você tiver uma imagem mais atualizada, de uma versão mais nova para utilização, ele deixa aqui no link um formulário que a gente consegue preencher e também, de certa forma, ajudar a comunidade. Ele vai avaliar a sua indicação e vai adicionar ou não aqui no sistema. Então tá aqui. Eu vou mostrar para vocês de maneira manual e a maneira automática, tanto via linha de comando quanto via interface. Primeiramente, da maneira manual, se a gente vier até o NetLab 2, na parte de QEMU, vamos supor que a gente quisesse um microtik, já que eu vou fazer um lab inicial aqui para vocês, tanto de microtik quanto FortiGate. Vamos pegar aqui um microtik Cloud Router. Ele nos disponibiliza todas essas versões para download. Eu quero utilizar aqui a 6.49.6. Beleza? Efetuar o download. Vou salvar na área de trabalho. Vamos aqui até a área de trabalho. Vamos descompactar. Extrair aqui. Ele extraiu a pasta que a gente precisa adicionar dentro do servidor. Mas qual diretório seria? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos conectar novamente por FTP. Acesso realizado com sucesso. Vou voltar na pasta principal aqui. A pasta seria OPT, o NetLab, Addons e Emu. Dentro dessa pasta é o diretório que a gente precisa adicionar as imagens. Como ele já vem já no formato correto, organizado dentro de uma pasta, já da maneira que deve ser, eu vou só fazer o upload. Joguei o arquivo aqui dentro. Se notarmos aqui no próprio PNET, aqui no nosso painel, vamos criar aqui uma página de laboratório. Vou colocar aqui como aula 1. Aula 1. Não vou alterar nada de configuração de permissão de acesso, vou só criar. Se eu clicar com o botão direito em Node para adicionar um nó, ele já nos disponibiliza aqui a parte de MikroTik Router OS. E já está aqui, MikroTik 6.49.6. Se a gente clicar aqui para criar, ele já vai nos disponibilizar o próprio roteador aqui no nosso laboratório. Lembrando que a gente consegue alterar aqui as configurações básicas, tanto de núcleo de CPU, memória, número de portas. Eu vou deixar tudo padrão. Então tá aqui nosso MikroTik. Agora eu vou fazer de forma automatizada, utilizando a ferramenta do iShare 2, a instalação do sistema operacional do FortiGate. Então vamos lá. Eu já estou conectado via SSH. A gente utiliza a linha de comando iShare 2 search Fort e FortiGate. Aguarda alguns segundos. E tá aqui.
todas as versões que ele nos disponibiliza aqui dentro de QEMU dessa biblioteca, vamos achar aqui, ó, cadê F? A Fortinet. Então tá aqui, tudo que tem aqui dentro, ele nos disponibiliza de forma automática aqui através da ferramenta. Se nós quisermos instalar, seria só utilizar o comando iShare 2 QEMU e o número da versão. Eu quero instalar aqui o número 363, o sistema 7.2. 363, Enter. Ele vai fazer a validação. Vamos aguardar aqui. Ele vai iniciar também o download. Acredito que até agora esteja claro para vocês. Bem tranquilo, né? Desde a instalação é muito simples. Então vamos esperar um pouquinho. Beleza, tá aqui. Ele fez o download, ele descompactou e já atribuiu as permissões necessárias. Então, se a gente voltar aqui no nosso laboratório, dar um update em Node, tá aqui já Fortinet FortiGate com a versão 7.2. Então, já tenho também meu roteador FortiGate aqui disponível. A gente tem também aqui o acesso via web do iShare 2. Vamos colocar aqui Start. Vamos esperar ele executar. Mais alguns segundos. Belezinha, foi executado. Porta 5000 do servidor. Vou copiar aqui o IP e vou utilizar ele na porta 5000. Tá aqui, interface gráfica da ferramenta iShare 2. Galera, isso aqui torna a nossa vida muito fácil. Se a gente quiser adicionar qualquer imagem, se a gente quiser ver o que a gente tem instalado, é muito simples. Por exemplo, vamos ver as imagens que a gente instalou de QEMU. A gente clicou aqui, ele já retorna. Ó. Instalamos o MikroTik e o FortiGate. Se a gente voltar aqui, vamos supor que a gente queira baixar... eu quero emular aqui dentro um sistema operacional, por exemplo. Windows. Se a gente vier em QEMU e procurarmos por Win de Windows, agora ele não mostrou, vamos ver aqui. Talvez ele esteja dentro da Bin. Também não. Era para ele retornar aqui pra gente. Vamos ver se ele tá na outra pasta. Vamos fazer um search manualmente aqui. Windows. Vamos ver o que ele nos retorna. Parece que eles retiraram algumas imagens de Windows que tinha aqui. Não sei por que não está aparecendo. Vamos pesquisar com outro nome. Vamos pesquisar um sistema operacional Linux, por exemplo. Vamos ver um Debian. Aqui, Linux Debian 10. Se nós clicarmos aqui em download, ele já vai iniciar o download. Como é um download um pouco maior, vai demorar um pouco mais de tempo, eu vou baixar uma segunda ISO aqui do MikroTik, por exemplo. Vou baixar agora a versão 7.6. Vou clicar em download, confirmar.
Se nós abrirmos aqui, ele vai ver que ele está por trás dessa interface, ele está interagindo aqui como se a gente estivesse utilizando manualmente. E está aqui. Ele nos retornou e a instalação foi realizada com sucesso. Vamos checar? Se a gente der um update e tal, vamos ver o nó. FortiGate, não, MikroTik, né? MikroTik Router OS. Tá aqui, versão 6.49 e versão 7.6. Então, pessoal, bem fácil, bem tranquilo. Eu mostrei para vocês como fazer de maneira manual, como fazer de maneira automatizada com a iShare 2 via linha de comando e como fazer também por interface gráfica. Então, você tem 3 opções aí para você escolher. Eu gosto de usar aqui via linha de comando, eu acho bem prático. Então, não vejo dificuldade, os comandos são bem fáceis de lembrar. Então é isso. Agora a gente vai partir para a parte do laboratório, tanto de MikroTik quanto do FortiGate. Então, seguindo com o laboratório, nós adicionamos já aqui as versões tanto do MikroTik quanto do FortiGate. Eu vou botar o MikroTik aqui para direita, FortiGate aqui, MikroTik aqui. Vou arrastar o logo do PNET para o lado. Vamos adicionar nossa rede aqui, clicando em Network. Eu vou adicionar aqui como Management Cloud 0. Ele é o mesmo que passar a nossa rede direto. Então, eu vou dar um save. Uma coisa muito legal aqui do PNET, comparado com a versão grátis do IVE, é que mesmo que a sua máquina esteja ligada, esperar elas startarem, você consegue adicionar comunicação na placa de rede. Então as máquinas estão ligadas e eu consigo adicionar, consigo remover o cabo de maneira aqui dinâmica. Bem tranquilo. Para fazer parte também da configuração, como eu vou ensinar para vocês aqui o primeiro acesso do FortiGate e do MikroTik, também vou passar a parte básica aqui de como criar um servidorzinho DHCP e passar a internet para o cliente. Então vamos aqui adicionar um nó de Virtual PC. Outro nó de Virtual PC. Vamos ligá-lo também. Então, beleza. Então, a gente partiu do ponto em que a gente tem aqui uma rede 192.168.0.1/24. Essa é a nossa rede de distribuição. Vamos dar aqui para o FortiGate 192.168.0.51. Aqui, na porta 1. Duplicar ele aqui para ficar mais fácil. E vamos aqui adicionar o 52 para o MikroTik. Então, estamos aqui com IPs definidos. Vamos definir também a faixa de IP que a gente vai entregar aqui para o nosso DHCP. Então, vamos entregar aqui um 72.16.1/24. Esse seria a nossa saída da porta 2. Vamos duplicá-la. E vamos colocar aqui o 201/24. Então a gente tem definido aqui o nosso cenário.
O IP que recebe do nosso roteador principal está na faixa 926.801. Vamos entregar aqui o nosso link no FortiGate é o IP51 e o nosso link do MikroTik é o IP52. Então vamos aqui realizar o primeiro acesso. Basta um clique, ele vai abrir essa janela. A gente vai dar um Enter. Ele vai abrir o espaço para login. Você vai digitar admin, sem senha. Ele vai pedir para você configurar uma nova senha. Confirmar. Belezinha. Muito provavelmente a porta 1 ele tenha recebido um DHCP automático. A gente pode chegar aqui em checar isso em execute. Espera aí que eu me esqueci do comando. Na verdade é o diagnose. É o diagnose IP address list. Então vamos ver a lista de IPs. Tá aqui, ó, 92.168.026. Bem provável que se a gente digitar aqui 92.168.0.26, ele até abra. Ó, ele não abriu, na verdade ele abriu. Tá aqui, nosso FortiGate tá up. Só que eu não quero ele na porta 192.168.026 recebendo o DHCP. Eu quero ele com IP estático no IP que eu predefini. Eu predefini onde? No IP 51. Então vamos lá. Vou dar um config system interface. Vamos dar um edit port 1, que ele está conectado na nossa porta 1. Eu vou dar um set mode static. Então ele vai setar o tipo de IP para estático. Vou dar enter. Agora eu vou dar um set IP 192.168.051/24. Então beleza. Vamos setar também o tipo de acesso que vai ser permitido aqui. Set Hello Access, ele permite ping, ele vai permitir acesso HTTPS, SSH e HTTP. Beleza. É isso, damos um end. Nosso IP está setado. Se nós dermos aqui um config system interface, nós viermos aqui na editar a porta 1 novamente e a gente der um show, ele vai mostrar aqui que a gente está na VDOM principal, utilizando o IP 92.168.051 com uma máscara de rede /24. Está permitido acesso por ping, HTTPS, SSH e HTTP. Beleza? Então, beleza. Nossa parte de configuração aqui está concluída. Porém, se nós tentarmos sair para a rede, não vai funcionar. Por quê? Ping 1. Não, na verdade eu preciso do execute. Execute ping 1.1.1. Porque nós não temos rota padrão. Então a gente precisa setar a rota padrão. End. Na verdade eu preciso dar um Ctrl C. End. Tá na parte principal. Eu vou dar um config router static. Beleza. Edit 1. Eu vou adicionar aqui o set device port 1. Vou colocar o set gateway 192.168.0.1. Vou dar um next. Ele vai mostrar aqui que ele adicionou o gateway 92.168.0.1 na porta com a rota padrão, né? Então, posso dar um end. Se nós tentarmos agora dar um execute ping, muito provavelmente ele já vai pingar. Tá aí, tá pingando. Porém,
Se nós tentarmos executar um ping para um site, ó, ele já até foi, ele recebeu um DNS de maneira dinâmica. Beleza. Então a gente não vai precisar aceitar o DNS. Vamos tentar testar o acesso aqui direto pelo IP51, que é o que a gente predefiniu. Belezinha. Aqui, FortiGate. Usuário admin, a senha que a gente definiu. Ok. Não mostrar novamente. Está aqui, nossa interface principal do FortiGate. Se nós viermos aqui em Network Interfaces, a gente vai ver aqui, está configurado o nosso IP192.168.0.51, certinho. Acesso HTTP sendo realizado. Ele mostra que a nossa porta 2 está up. Por quê? Porque a gente está aqui com a porta up para o VPC. Vou até startar já os PCzinhos, deixar eles startados. Então tá aqui funcionando já corretamente esse primeiro acesso. Agora vamos seguir para a parte de entrega de IP e nateamento. Claro que a gente está simulando aqui a gente recebendo um link. Quando a gente recebe esse link, a gente precisa fazer o NAT para poder atender o nosso cliente. Ou seja, a nossa rede local, isso não importa. Importa que a gente precisa traduzir essa comunicação a partir de um único IP que a gente recebe do nosso provedor. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou acessar aqui a porta 2. Na porta 2, eu vou definir o gateway, o IP inicial. Então, a gente definiu aqui 72.16.101. Barra 24. Belezinha, eu quero permitir alguma coisa aqui? Não, eu não quero que a partir desse IP os clientes consigam acessar o painel do FortiGate. Então eu não vou disponibilizar nem HTTPS, nem HTTP e também não quero que aceite ping. Vou deixar da maneira que está. Vou ativar o DHCP Server. Ele já vai nos mostrar aqui o range, que é a partir do IP2 ao 254, tá correto? O gateway ele vai usar o mesmo da interface, também está correto, eu não quero especificar nenhum. E o DNS também ele vai usar o mesmo aqui da configuração prévia. Então, é isso aqui que a gente precisa alterar. Vou dar um OK. Muito provavelmente o nosso virtual PC aqui ele já consiga receber um DHCP. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Ele vai receber um IP. Vamos ver o IP que ele recebe. 172.16.102. Porém, se a gente testar aqui um ping, ele não navega. Timeout. Por quê? Porque nós não configuramos o NAT. Então a gente precisa configurar o NAT. E para isso, basta a gente vir aqui em Firewall Policy, criar uma nova regra. Vamos nomeá-la aqui como NAT. E a gente vai dizer aqui que tudo que vier da porta 2, que é a porta do nosso cliente, para a porta 1, que é a porta do nosso link, vindo de todos os endereços, com destino a todos os endereços, aqui a gente poderia simplesmente importar a regra e colocar o que viesse somente do range de IP local. Isso aí fica a seu critério. Serviço eu vou colocar todos. Ele vai aceitar e vai natear a comunicação. Eu não quero adicionar nenhum tipo de web filter nem IPS por enquanto. Então eu vou dar OK. Aqui ele está criado a nossa regra. Vamos testar novamente aqui se ele já tem comunicação. Aqui, já começou a executar nossa comunicação. Se a gente atualizar, muito provavelmente ele já vai nos mostrar o tráfego. Tá aqui, ó. 2 cliques, tá aqui, ó. 5 sessões ativas, último uso, total de hits. É possível até que ele já apareça aqui em log report.
Talvez tivesse que filtrar, mas enfim. Nosso objetivo aqui foi alcançado. Nós realizamos a configuração inicial do FortiGate. Realizamos a adição tanto do IP estático quanto da comunicação para acesso via web. A partir do painel web, nós criamos um servidor DHCP e criamos uma regra de NAT para a comunicação. Então, etapa 1 concluída. Agora nós vamos fazer o mesmo aqui na parte do microtik. Então, um clique, ele vai abrir aqui direto. Ele costuma abrir nessa tela preta, você dá um enter, ele já mostra pra gente. Eu vou usuário admin, sem senha. Dou um enter aqui. Vamos pular, ele pede o password. Então vamos colocar uma senha que a gente queira. Confirmamos. Belezinha, ele já retornou. Ele deu um bug visual, talvez porque a tela esteja pequena. Belezinha. A gente está aqui no painel do microtik. Vamos ver aqui em DHCP client print. Ele já nos mostra que ele recebeu um IP DHCP. Então, se a gente quisesse acessar via o inbox a partir desse IP DHCP, nós acessaríamos normal. Porém, eu quero fazer o acesso com vocês aqui via linha de comando. Caso ele não tivesse reconhecido um servidor DHCP aqui na porta 1, a gente vamos fazer o comando aqui. IP DHCP cliente, vamos desabilitar. Disable yes. Ele não precisa do yes. Disable. A gente tem que dizer que é na Ether 1. Então vamos ver aqui de novo. DHCP cliente print. Tá aqui. Ele não tem mais nenhum DHCP rodando na porta 1. Então o que a gente vai fazer? IP address add. Vamos adicionar aqui um endereço 192.168.0.52/24. Na interface Ether 1. Aqui já é o suficiente de informação. Então, nós já temos aqui adicionado o microtik e já temos adicionado aqui o IP correto. Porém, nós precisamos adicionar a rota padrão. Então, a gente vai em IP route. Vamos adicionar aqui também. add gateway. Vamos adicionar o gateway 192.168. E o Destiny Address é o 0.0.0/0. Então a gente está dizendo aqui que todo o tráfego ele vai ser encaminhado para o nosso gateway que nós selecionamos antes na distância 1, distância principal. Beleza. Provavelmente ele não precisa do /0. Vamos adicionar aqui primeiro o endereço. Gateway 192.168.0.1/24. Aí. Então, se nós dermos aqui um IP route print, ele vai nos mostrar a tabela de rota. Tá aqui a tabela de rota padrão. Ele ficou um erro aqui com relação ao 0.0.0. A rota padrão com /32. Eu não quero isso. Então, vou dar um IP route edit number, a regra 0.
Value name. Eu quero editar o campo do Destiny Address. Belezinha. Vou aqui setar como 0. E aí eu vou dar... Ele fala para salvar e sair. Ctrl O. Print novamente. Tá aqui. 0.0.0/0. O 2008.024. Que é a máscara do nosso IP que a gente está recebendo. O network, né? Então vamos dar um ping. Ele já tem conectividade. Vamos testar aqui. Ele tem DNS. Ping globo.com. Ele não tem DNS, então a gente consegue adicionar aqui. IP DNS 7 servers. Vamos adicionar o do Google 8 e o da Cloudflare. Então vamos dar um print. Aqui foi adicionado nossos servers. Vamos tentar pingar o Globo novamente. Já está pingando o site do Globo.com com sucesso. Belezinha. Agora eu já consigo até realizar o acesso via o inbox. Se eu abrir aqui o inbox, ele já aparece aqui, ele já até detectou. Senha que eu configurei, tá aqui. Nosso inbox. Ok? Deixa eu ver o retorno da tela. Beleza. Se nós abrirmos aqui interface, aqui nós recebemos o link. Se a gente ir a tráfego, a gente vai ver que sobe isso daqui. E agora a gente pode configurar a parte do DHCP. Então, para isso, a gente vai vir aqui, configuração padrão, abrir o address list e vamos adicionar aqui um 72.16.200.1/24, que é o que a gente tinha combinado anteriormente. Então, ok. E a gente vai vir aqui em DHCP Server, DHCP Setup, selecionar a porta, Next. Ele vai só repassar as configurações, vai usar o que ele tem de base e está configurado o DHCP. Então vamos fazer o mesmo teste que a gente fez aquela hora com o FortiGate. Vamos abrir aqui o VPC IP DHCP. Ele já identificou de cara um IP 72.16.200.254. Porém, entretanto, todavia, ele não deve conseguir pingar. Por quê? Porque ele não tem servidor NAT. Ele não consegue resolver. Ele não tem comunicação. Então vamos voltar aqui para o inbox. Um pouquinho diferente aqui. A gente vai utilizar a aba de Firewall NAT. Vamos criar um NAT aqui específico. Então a gente vai usar Source NAT. Tudo que estiver saindo pela porta 1, a gente vai usar o Source NAT com o nosso IP 192.168.052. Beleza, vamos testar? Tá aí, funcionando. Se a gente voltar aqui, ele vai ter batido a regra já aqui. Dessa forma, a gente vai ter um NAT da forma correta, como deve ser. Se a gente cria uma regra simples de masquerade, a gente acaba onerando um pouquinho mais a caixa, porque ele precisa ficar conferindo tabela de rotas e tudo mais. Então, essa forma direta economiza um pouco de processamento, é mais rápida, mais sucinta. E tá feita a comunicação. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil para vocês. Eu peço que, se vocês gostaram, vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like aí no vídeo. Acompanhem que vai sair bastante vídeo bacana aí nas próximas semanas. E se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí que eu vou responder todo mundo, beleza?
Um forte abraço e até mais.